todos, amém? Amém. Vamos preparar as câmeras aqui, virando as câmeras para mim. Um minutinho. Alô? Prontinho, Isabel. Tá bom. Pronto, já fui, virando as câmeras novamente. Não virando, virando para cá. Vamos preparar. Pronto, agora eu posso ver os comentários. Acho que dá para mim ouvir os comentários agora. Ouvir não, ver, né? Essa seria a palavra certa, não é? Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês que está conosco. A paz do Senhor, Isabel, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, amém. Abençoe toda a sua família. Para vocês que estão no Face conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje nós vamos ver quais têm sido as suas palavras. Qual palavra você tem mais falado na tua vida? Qual palavra você tem usado no teu vocabulário no dia a dia? Vamos lá? Tiago 3, a partir do versículo 3, diz assim: Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira. O impulso do timoneiro. Quem que é o timoneiro? Aquele que controla o timão, né? Aquele hangar de todas a direção, certo? De toda a embarcação. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não põe em chamas toda a carreira da existência humana. Como também... Eita, me perdi aqui. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que palavra forte, hein? A língua é posta em chamas pelo inferno. Toda a espécie de feras e aves e de répteis, de seres marinhos, se doma e se tem domado pelo gênero humano. Hoje em dia, nem os cachorros mais obedecem, né? E eles eram para obedecer. Eles eram para chegar e obedecer. Os filhos obedecem, os pais não são animais. São animais racionais. Mas eles obedecem os pais? Não. Né? Então, tá muito difícil de domar. Mas por que tá difícil de domar? Por causa do pecado. Por causa da língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só que triste. Se você tem medo de uma cobra que possa te picar, você imagina bem se você não pode ter medo da língua. Tem pessoa que tem uma língua tão horrível, que ela causa o quê? Mal para as outras pessoas, ela causa morte para outras pessoas, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não são convenientes que essas coisas sejam assim. Acaso a fonte pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, toda figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar doce. A paz, Marlene, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estou contente que você está conosco. E aí, o que acontece? Nós vamos ver alguns tópicos, né? Que vai nos fazer centralizar a nossa cabeça. A nossa cabeça não pode viver de um canto para outro, de um canto para outro,
Como o vento, quando sopra uma folha, ela vai para onde o vento soprar. Não, nós temos que ter a direção de Deus. E essa direção de Deus, ela vem justamente para poder chegar e nos fazer seguir a direção certa. Muitas vezes nós vamos levar broncas, muitas vezes nós vamos chegar e falar assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Mas Deus vem para nos corrigir. E às vezes tudo está ligado com a nossa boca, com a nossa língua, né? Olha lá, no versículo 3 diz assim, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Aqui nós podemos ver, né, claramente o nosso livre-arbítrio. Deus não colocou freio na nossa boca, Deus não colocou freio para dominar a nossa vida. Apenas Ele explica o que nós devemos fazer. Mas um freio de chegar assim e falar assim, cala a boca. Ele não faz isso. Mas se Deus tivesse essa vontade de chegar e exercer e tirar o nosso livre-arbítrio, nós seríamos muito mais felizes. Porque muito mais coisas de erradas nós jamais faríamos, não é mesmo? Olha só o que diz lá, em Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Nós vemos muitas pessoas irem às igrejas, e quando vão às igrejas, normalmente juntam-se um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho acolá, e começam a falar o quê? Mal do pastor. Nós tivemos aqui um tempo, que nós tínhamos um ônibus, e essa igreja era lotada. Era assim uma igreja cheia, né? Vinham o quê? Na faixa mais ou menos de umas 70 pessoas, mais ou menos, né? Na Seara Restauração, não estou falando do outro ministério que nós estávamos. Estou falando da Seara Restauração. Mas o que acontecia? Iam no ônibus, elas simplesmente chegavam e começavam. Você acha que o pastor está certo de falar aquilo? Você acha que a pastora precisava falar daquela maneira? Eu não acho certo. Porque se fosse eu faria de maneira diferente. Só que não foi Deus que colocou aquela pessoa aqui para poder chegar e poder ensinar na Igreja Seara Restauração. Deus colocou o pastor e a pastora. E nós, logicamente, aceitamos críticas. Inclusive, o pastor sempre fala muito. Se vocês verem nós falando alguma coisa de errado, nos chamem. Nos chamem e falem assim, eu não estou gostando disso. Se nós estivermos certos e naquilo que nós estamos falando, nós vamos te explicar pela Bíblia. Mas se nós deslizamos, porque nós erramos. Nós somos de carne e osso. Então, vocês podem chegar para nós e falar, pastor, pastora, aquela palavra que você pregou, eu não concordo muito com isso. Olha, a forma que você está fazendo, eu não concordo muito com isso. Mas seria, no caso, um conselho construtivo, não destrutivo, como foi naquela época do ônibus. Né? As pessoas saíam daqui falando mal, reclamando, mas no outro domingo vinham da mesma forma. E pessoas que muitas vezes nós fomos na casa das pessoas, que Deus nos usou para isso, para que Deus pudesse alcançar muitas vezes o marido, os filhos. Uns estavam desviados, outros não conheciam ao Senhor, mas saíam falando mal. Não soube em nenhum momento chegar para nós, essas pessoas que, a maior parte, não todas, mas a maior parte das pessoas que saíram, não soube em nenhum momento chegar e vir e falar uma coisa boa para nossas vidas. Chamar a atenção construtivamente. Bem pelo contrário, desviaram muitas outras pessoas do caminho porque a língua não coube na boca. E quando a língua não cabe na boca, é um problema sério. Né? Tanto é que Deus fala lá em Jeremias, ai dos pastores, ai daquelas pessoas que desviarem,
né? As minhas ovelhas. Eu mesmo irei atrás delas e eu mesmo as buscarei. Mas quanto a esses que desviaram, esses pastores que desviaram as minhas ovelhas, esses vão ter problemas terríveis, né? Então, por quê? Porque a língua, muitas vezes, não cabe dentro da boca. Então, ela vai na igreja, ela frequenta a igreja, mas a intenção dela é chegar, e não é destruir a igreja, eu não diria isso, que a pessoa queria destruir a igreja, mas destruiu muitas pessoas, mas afastou muitas pessoas. Quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando. O pastor aqui está aqui, ele sabe o que eu estou falando. Mas, por isso que a gente fala, a pessoa não freou a língua. Olha só que Davi fala no Salmo 39:1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença, o ímpio. Davi era uma pessoa que falava muito. E ele falava até demais, coisas que ele não deveria falar. Eu costumo falar que todo mundo que fala demais, ele tem problema. Qual é o problema dele? Ele não consegue frear a língua. E todo mundo que não consegue frear a língua, acaba errando demais. Porque fala sem pensar. Normalmente as pessoas que chegam e falam, elas não pensam para falar. Elas falam aquilo que está no coração. E muitas vezes o que está no coração não é uma coisa certa. Muitas vezes o nosso coração fala coisas que ofendem a pessoa. Nós precisamos tomar cuidado. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, eu falo mesmo aquilo que eu estou sentindo, porque eu sou sincera. Isso não é ser sincera, isso é ter falta de educação. Falta de educação, a diferença está muito oposta, está muito. Uma vai para lá, outra vai para cá. Falta de educação com a sinceridade. A sinceridade é se uma pessoa chegar para você, escuta, essa roupa tá feia. Você dá um jeitinho de falar que você não gostaria daquela roupa. Mas fazer, se fosse eu, não colocaria essa roupa. Eu, credo, não sei como você teve gosto de fazer isso. Eu muitas vezes posso chegar e destruir o sonho de um jovem, de uma jovem, de uma pessoa que está tão feliz com aquela roupa, porque naquela roupa ela está se sentindo bem. Então a pessoa, uma vez, eu lembro que eu falei para um cunhado meu, que Deus eu possa ter, né? E ele chegou para mim e brincando, ele falou assim, porque o filho lá do mecânico, ele é gordo, ele é forte, tem que ver que criança forte, que criança linda, que criança maravilhosa. E começou a elogiar. Eu peguei e falei assim brincando, que nem o Marcelo. Se não, o Marcelo não é forte, o Marcelo é fofo. Eu me irritei tanto com aquilo lá, e eu não conhecia a palavra. Eu falei assim, olha, nem tudo que se pensa se diz. Não é porque eu penso que o teu filho é magro e raquítico que eu vou ficar falando. Aí surgiu uma confusão, por quê? Não precisava ter surgido aquela confusão. Mas a pessoa foi falar o que ela pensa, porque a língua não cabe dentro da boca. A pessoa muitas vezes quer falar aquilo, não, porque eu falo mesmo, porque eu tenho que pôr tudo que eu sinto para fora. Pera lá, se você puser coisas ruins para fora, você está vomitando. E o vômito a gente sabe que não é uma coisa boa. E muitas vezes a pessoa vai ter que engolir aquela coisa ruim. Porque falou coisa demais, vai ter que pedir perdão. Olha só que coisa interessante, não é? Então, nós temos que tomar cuidado com tudo que nós falamos. Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Porque Davi, muitas vezes, ele fala assim, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Porque Davi, ele tinha um sério problema, ele falava tudo que ele tinha. Ele não pensava muitas vezes para fazer. Ele falava. E nesse momento, ele começou a sentir que Deus começou a chamar a atenção dele. Fique quieto, cala essa boca, para que ficar falando dessa maneira? No versículo 5 diz assim, assim também a língua é pequeno órgão
e se gaba de grandes coisas. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos elogiamos, o nosso ego vai lá em cima. Porque eu faço, porque eu sou bom nisso, eu sou boa naquilo, porque quando eu tenho que fazer, eu não meço esforços, eu faço mesmo. Não é falando de uma maneira, não, quando tem que fazer, eu vou lá e faço, porque nada vai me abater, porque o Senhor é comigo. Não é nesse sentido. Quando a pessoa começa a falar assim, porque eu sou forte. Quando a palavra diz assim, quando eu sou forte, eu sou fraco. Porque nós somos fortes na nossa própria carne. Agora, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque Deus é a nossa força, né? Tem pessoas que falam assim, eu sou usada por Deus. Deus me usa assim tremendamente, eu tenho um dom de cura. Eu oro e as pessoas são curadas. Ah, eu tenho um dom de profecia, quando eu falo acontece. Ah, porque eu tenho dom, sabe aquele dom, e começa a se autoafirmar nas coisas que não são dela, nas coisas que foi Deus que deu para ela, portanto é de Deus. Deus deu para uns dons de cura, para outros dons de profetizar, para outros variedade de línguas. Deus deu vários dons para várias pessoas. Mas os dons são deles, é para honra e glória de Deus. É para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A honra e a glória toda para o Senhor. Então não se vanglorie porque você sabe, porque você é boa em alguma coisa e você vê uma pessoa fraca fazendo. Eu sei pregar. Eu tenho um dom de pregar muito bonito. Porque quando eu falo, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas quando ele ou ela fala, ai, isso não é dom. Quem é você, quem sou eu para julgar alguém e falar que essa pessoa tem ou não tem um dom? Então, muitas vezes, na nossa vida, nós nos enroscamos por causa disso, né? Olha só, Provérbio 15:2 diz assim: a língua dos sábios adorna o conhecimento. O que é a língua dos sábios? Aquele que não vive falando besteira. Aquele que não vive tererê, 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 tererê. Ele pensa para falar, age com o consentimento de Deus, porque ele consegue ouvir Deus. Mas a boca dos insensatos, quem são os insensatos? São pessoas que não têm juízo. Derrama a estultícia, ou seja, derrama as coisas ruins, derrama o mal, né? Nabucodonosor foi avisado do que iria acontecer com ele. Ele teve um sonho. E ele pediu para que Daniel interpretasse. Daniel falou assim, eu não sou ninguém para interpretar sonhos. Daniel tinha humildade de chegar e falar, não sou eu, é Deus que dá esse sonho. E ele fez uma grande estátua e queria que todos adorassem aquela estátua. Porque ele se sentia o bambambam. Foi ele que fez uma das 7 maravilhas do mundo, que foi o jardim suspenso da Babilônia. Então ele tinha o dom de Deus para fazer, mas o dom era de Deus, sabedoria de Deus. Quando você desenha, quando você faz alguma coisa, foi Deus que te deu esse dom. Portanto, é dele. E aí, de repente, ele chamou Daniel e ele começou a ver que vinha do céu umas bolas e cortava a cabeça, cortava os braços, cortava o corpo. Eu não vou entrar nesse detalhado disso tudo, porque o que acontece? Eu não vou falar sobre esse plano agora. É somente para você imaginar que Nabucodonosor fez uma estátua enorme de ouro, que media acho que quase 3 metros, acho que era mais, eu não lembro com exatidão
a medida dessa estátua, mas era enorme. Tanto é que ele queria que quem? Sadraque, Mesaque e Abednego se curvassem nessa estátua. Como eles não se encurvaram, ele mandou eles pro fogo. Mas, de repente, ele viu que não tinha 3 lá dentro, tinha 4. E um era o filho. Falava-se que era um Deus, né? Porque eles não se queimaram. Aí ele falou assim, agora eu reconheço que Sadraque, Mesaque e Abednego têm um Deus, porque eles não se encurvaram para mim, mas sim para o seu Deus, para o Deus deles, que é o nosso Jeová, né? E muitas pessoas querem que a gente se encurve diante delas, diante da sabedoria humana delas. E aonde muitas vezes nós não podemos concordar, né? Aí o que aconteceu? Ele teve esse sonho que tudo foi destruído. Daniel falou para ele assim, olha, vai ser tudo destruído. E lá no versículo Daniel 4,16 fala assim, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado coração de animal, e passem sobre elas 7 tempos. Daniel foi lá e levou o recado para o rei. Falou assim, rei, para com isso. Seu reino vai ser destruído. Você não está vendo que você não pode continuar dessa maneira? Mas por que foi lhe dado esse aviso? Porque lembra que eu falei que Deus, ele é tremendo. Ele sempre costuma avisar antes de acontecer. Ele dá chance. Lembra, acho que foi o penúltimo culto que eu falei sobre Jezabel? Porque Deus não destruiu Jezabel e Acabe? Porque Deus não destruiu os profetas de Baal? Porque Deus deu chance para que eles se arrependessem. Mas todavia eles não quiseram se arrepender, né? Daniel 4:28 fala assim, todas essas coisas sobrevinham ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real, na cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia? Que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder. Viu? Eu fiz. Esse eu fiz, eu faço, eu sou bom, é terrível. Com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade, para a minha glória, para a minha honra. Falava ainda o rei, isso no versículo 31 já. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens e tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. E par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e que o dá a quem quer. Às vezes você vê uma pessoa que não sabe nem ler direito. Pega a Bíblia, né? Pega aqui a Bíblia e começa. Ai, pera lá, eu tô engasgando. Pera lá. Deus, nossa, Deus vai usar esse homem? A palavra de Deus diz que a pessoa tem que ser sábia. Deus vai usar esse homem? Como que pode? Nossa, ele nem pregar direito não sabe. E tem muitas pessoas que criticam. Mas Deus dá o poder para quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Para uma pessoa que me evangelizou, que não tinha leitura nenhuma, que era a irmã Socorro. Muitas vezes ela tinha dificuldade em ler e ela não conhecia direito a Bíblia. E ela chegou para mim e ela falou coisas e foi ela que Deus usou para poder me levar para Jesus. Então quem sou eu, quem é você, quem são as pessoas que chegam e começam a julgar as pessoas que têm poder ou não têm poder? Tem pessoas que falam poucas palavras. O Wanderson mesmo, o obreiro da nossa igreja,
Até domingo agora foi coisa impressionante. Ele não sabia que o pastor ia pregar e ele abriu o culto com o mesmo tipo de palavra que o pastor pregou. Somente para edificar. Quantas vezes eu ia conversando com o pastor daqui lá e o Wanderson chegava e falava aquilo que realmente que Deus mandou ele falar, aquilo lá vinha para minha vida. Vinha para a vida do pastor. Então, quem somos nós para falar de alguém? Quem somos nós para dizer essa pessoa tem capacidade ou não tem capacidade? Eu louvo a Deus pela vida do Wanderson. Eu louvo a Deus. E tenho certeza que o pastor também louva a Deus pela vida do Wanderson. Um obreiro fiel, um obreiro que está sempre lá, que nos dá valor, que nos incentiva. E não tem tanta teologia, mas tem um coração reto e puro. Tem um coração onde realmente, quando ele fala, Deus o usa. Nabucodonosor, ele ficou pastando com os animais no campo durante um bom tempo. E muitas vezes você olha para as pessoas e fala, nossa, por que será que aquele pastor está daquele jeito? Por que será que ele foi para a rua? Por que será que ele se afastou do Senhor? Por causa da soberba, muitas vezes. Imagina, eu já fui drogado. Jamais eu vou voltar para a rua. Esse homem não tem capacidade, não tem força de vontade. Por isso que voltou a fumar, por isso que voltou a beber. Pessoas que não sabem o quanto é difícil largar as drogas, vivem julgando os outros, esquecendo que é Deus que tira, é Deus que dá força, é Deus que escolhe cada um. Não sou eu, não é você, é Deus que escolhe. E é Deus que vai elevar essas pessoas até o reino dele para poder falar, vem para minha direita, bendito de meu Pai. No versículo 5, fala assim, vede como uma fagulha põe tão grande selva, a soberba o desejo do coração, vejam as matas pegando fogo. Eu emendei tudo, desculpa. Vede uma fagulha, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É uma fagulha. Você acha que a pessoa chegou e do avião jogou um monte de tocha? Não, começou um pequeno incêndio. Começou um negocinho assim. De repente, pegou fogo na mata toda. Assim é a língua. É assim a língua que muitas vezes ela solta as palavras pela boca do que o coração está cheio, porque é uma pessoa que tem um coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de inveja, e quer destruir as outras pessoas. No versículo 6 do capítulo 3 de Tiago, fala assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Por que fala que ela é mundo de iniquidade? O que é iniquidade? Você se lembra o que é iniquidade? Quem se lembra, pois sim, eu lembro. Escreve aí, eu lembro. A iniquidade é quando você chega e você acha que aquele pecado já é normal. Aqui que tem, eu tô somente pegando mesmo isso daqui, a pessoa nem viu. A pessoa tem tanto. A pessoa acha que o roubo é normal. Aqui que tem eu falar palavrão, todo mundo fala. Ah, eu vi um pastor, um pastor, não é o pastor Ailton, tá? Eu vi um pastor falando no púlpito um palavrão. Escapou. Escapou não. É porque ele está acostumado a falar em casa também o palavrão. Não é que escapou não. Aí ele já acha normal aquilo lá. Ah, porque eu vejo a minha vizinha que não sai da igreja. De vez em quando ela fala tanto palavrão para os filhos dela. Porque ela acha normal isso. Mas na igreja ela é santa, ela é pura. Mas ela acha normal que saindo da igreja,
ela fale, porque essas crianças endemoniadas e começam a chamar essas crianças de um monte de coisa errada. É muito triste isso, sabe? É iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Só vou abrir um parênteses aí, só para a gente entender porque que ela contamina o corpo inteiro. Eu tenho pensado muito nisso esses dias. Muitas vezes, nós achamos que nós podemos falar, ai, sabe, eu vim de uma infância tão horrível. Ai, minha mãe e meu pai me maltratavam. Ah, porque eu fui estuprado ou eu fui estuprada. Ai, porque eu tive tantos problemas na minha vida. Ai, porque, olha, quando eu era mocinha, todo mundo me desprezava. A pessoa só fala do passado, ela vive o passado como se fosse o presente, como se fosse com o passado dela. Porque a língua dela não consegue ficar quieta. A língua dela não consegue se manter na boca. Então ela começa a lembrar coisas somente do passado, porque ela não tem nada do presente para poder chegar e falar de bom. Ela não tem uma história da Bíblia para poder contar de bom. Mas, e muitas vezes, quando ela quer contar alguma coisa de bom na Bíblia, todo mundo começa a falar, nossa, essa pessoa aí é tão religiosa. Ai, como essa pessoa enche o saco. Ai, como essa pessoa é problema. Ai, credo, parece que essa pessoa só fala coisa de religião. É que o coração dela está cheio de Jesus. O coração dela está cheio do amor de Deus, então ela se sente bem em falar de Jesus. Então vamos entender como que funciona as coisas. Se você vive do teu passado, se você vive falando que você não é um João ninguém, uma Maria ninguém, você realmente vai ser um João ninguém, uma Maria ninguém. Porque o teu coração afirmou isso e afirma isso todas as vezes. Né? Até o ímpio sabe disso. Até o ímpio sabe disso. Se você vive falando, ai, eu tô tão triste, ai, eu tô tão nervoso, ai, eu tô tão irritado, ai, eu tô tão irritada, ai, porque minha vida, não sei, não consigo pôr ela em ordem. Eu não sei por quê, porque realmente só vive falando isso. Porque muitas vezes você chega e você vai fazer uma coisa que nem... Deus me deu esse dom. Eu fui lá na Bahia esses dias, o negócio estava... Se vocês vissem, ainda está. Eu vou chamar um caminhão e vou tirar tudinho daquilo lá. Porque a gente fica pensando, eu vou fazer isso, não, eu vou tirar tudinho daquilo lá, eu quero ficar aquilo lá limpo. Mas eu me propus a fazer, não fiquei pensando, eu tô com dor, eu não vou conseguir, eu vou fazer. Eu fui lá, eu fiz, porque Deus pôs os anjos dele para poder me ajudar, e tudo ficou limpinho. Mas eu fico pondo na minha cabeça, eu não vou conseguir, porque eu, meu Deus, sou uma pobre coitada. Porque eu sigo tanto a Deus, e porque Deus não me tira essa dor? Misericórdia. Né? Tem pessoa que realmente não aguenta, é diferente. Mas eu tinha certeza que aquilo que eu ia fazer ia me fazer bem pra mim. Deus me deu o dom de eu chegar assim, eu sou bagunceira. Eu deixo um negócio aqui, outro negócio ali, eu deixo aqui, né, mesmo? Eu vou deixando para... De repente, é 5 minutos, eu começo por aqui, por ali, quando eu termino, tá tudo em ordem. Porque eu me propus a fazer aquilo. Porque quando você tem as tuas coisas bagunçadas, é que a tua vida também está bagunçada. Não estou acusando ninguém, não. Eu estou falando uma coisa para que você possa se consertar. Eu estou falando uma coisa para que você possa analisar o que eu estou falando e falar assim, não, eu vou me consertar. Eu vou focar naquele problema. Eu tenho esses papéis aqui, eu preciso pôr esse papel junto com o outro. Eu não vou pegar esse papel, vou deixar aqui, vou ligar a televisão, e daqui a pouco eu deixei de ligar a televisão, eu vou lá comer, daqui a pouco eu vou comer, eu volto aqui, pego o papel de novo, eu tô cansada, não vou fazer isso, e vou enrolando. Se eu focar em algo, se a minha língua profetizar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso
É uma coisa que eu não aprendi somente, não, aqui com os livros. Isso aí só veio me fortalecer. Eu aprendi isso numa clínica de pensamento positivo. Uma clínica de parapsicologia, que nem era servo de Deus. Mas me ensinou a focar naquilo que eu queria. Mas depois que eu conheci a Bíblia, eu falei assim, olha, eles pegam as coisas da Bíblia também, para poder chegar e ensinar. Olha que coisa engraçada. Eles pegam as coisas da Bíblia para ensinar. Eu não sou bobo, não. Eles têm sucesso porque eles pegam coisas da palavra. Porque a palavra, ela é certa, né? Salmo 64, 1 fala assim, ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida no terror do inimigo. Esconde-me da conspiração, desculpa. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto que praticam a iniquidade. Quando tem um tumulto, tem pessoas ali que estão falando coisa só ruim. Olha esses baile funk. Quantas desgraças que não têm acontecido nesses baile funk. Quantos jovens não têm morrido nesses baile funk. E tem mães que acham uma criança de 5 anos bonitinha dançando funk, sendo uma mocinha, com 5 anos é uma mocinha. 5 anos não é mocinha coisa nenhuma. 5 anos é criança que tem que estar brincando com boneca, com fogãozinho, com panelinha. O menino brincando de carrinho, de bicicleta. Não é mocinho, não. É criança. Os quais afiam a língua com espada e apontam quais flechas para palavras amargas. Nesses baile funk você vê coisas boas? Não. Só vê a pessoa se incentivando para o quê? Para a maldade, para o bandidismo, para a maconha, para as drogas, né? Eu falei esses dias, olha como os jovens estão irreverentes, mas a palavra diz que eles estariam irreverentes. Ah, então a palavra diz por isso que eles são irreverentes? Não, é porque eles querem ser irreverentes. As crianças querem ser irreverentes com os pais, não obedecem os pais. Os jovens não obedecem os pais, os adolescentes não obedecem, porque são irreverentes. Porque Deus já sabia que isso iria acontecer. Porque ele sabia que o caminhar do tempo só muda de nome e endereço. Para as ocultas atingirem o íntegro, contra eles disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente para amar cilada, dizem, quem nos verá? Quantos feminicídios estão acontecendo? Quantas mortes estão acontecendo? Porque não tem uma justiça no nosso país, porque a língua desses malditos, se não se converterem, vão tudo para o inferno. Eu já falei, vocês guardem bem essa palavra. Deus vai vir com providência muito em breve naquele Supremo Tribunal Federal. Deus virá com as mãos dele. E vai mostrar tudo que está de errado. E vai ter pessoa que vai ser comida de bicho ali. Ou se converte, ou Deus vai tomar providência. Porque teimam no mau propósito. Falam secretamente armar ciladas. Como que pode uma pessoa pegar dinheiro que era para ser investido nos hospitais? Porque por trás armaram ciladas, a língua não aguentou, pô, se eu conseguir fazer isso, eu vou ter mais dinheiro. E levam os outros também a fazerem. A ocasião faz o ladrão? O que vocês acham? A ocasião faz o ladrão? Se eu deixar um dinheiro aqui, uma pessoa entrou
Ele nunca roubou nada de ninguém, mas ele viu um dinheiro, foi uma ocasião, ele foi lá e pegou o dinheiro. A ocasião fez ele não, ele já tinha o instinto de ladrão, ele já tinha vontade no coração de ser ladrão. O adúltero já tinha vontade de adulterar, a prostituta já tinha vontade de se prostituir. Porque a língua fala, ai, eu vejo tantas pessoas do mal prosperando, e eu que estou certinho não prospero. Ora, isso é a língua que fala o que o coração está cheio, né? Versículo 8, língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, não se contém a língua. Carregado de veneno mortífero. Se você tem medo de cobra, você tem medo da serpente te picar? Pois é, mas é assim que muitos fazem com a língua. Eu conheci uma pessoa que ela induziu o filho a matar a esposa e deixou filhos, porque ela encheu a cabeça do filho de uma tal maneira, Deus ajuda que tenha se arrependido. Ela induziu o filho de tal maneira, falando mal da mulher, que a mulher já estava saindo com outro homem, papapá, papapá. Porque a língua, ela é mortífera. Ela é a mesma coisa que uma pessoa que apontar o revólver para alguém e atirar. É a mesma coisa. É a mesma coisa que pegar uma cobra e fazer uma cobra picar uma criança, ou picar um adulto, ou um jovem, um adolescente. É a mesma coisa. E não dar o antídoto. E sabe quem é esse antídoto para a nossa língua? Jesus Cristo, que perdoou os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos e falamos, Senhor, me perdoa. Salmo 143 fala assim, aguçam, ou seja, acentuam a língua como a serpente. Aquela serpente com o chacoalhinho? No rabo, né? No rabo. Mas quando ela vem assim, já vem pronta para picar? Então. Versículo 9 fala assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Devemos lembrar que até o pior bandido foi Deus quem fez, viu? Sabe aquele estuprador que nós temos raiva? Não vou falar só de você não, porque eu também tenho. Eu também tenho, não sei o que eu faria se fizesse com meu neto. Mas sabe aquele pior bandido? Aquele homem mais sanguinário, foi Deus que deixou ele nascer. Mas por que Deus deixou ele nascer? Porque o sonho de Deus é que aquela pessoa fosse uma pessoa íntegra, mas ele usou o livre-arbítrio dele, a língua dele, para falar as coisas erradas, para fazer coisas erradas. Gênesis 1, 26 fala assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. O que é imagem? É que é parecido com Deus? Não sei se nós somos parecidos com Deus, se Deus tem 2 olhos, se tem nariz, se tem boca. Eu acho que ele deve ter tudo isso daí, porque na minha concepção, eu acho que ele não tem o nariz aqui, os olhos aqui é os furos do nariz. Eu acho que não é assim. Mas a semelhança dele, né, é de bondade, de retidão. Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou a cada um de nós. Só que nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer o mal. Nós usamos o livre-arbítrio para mentir, para escarnecer, para envergonhar uma pessoa. Quantas pessoas, muitas vezes, as outras envergonham e falam assim, não sei o que eu fiz.
Eu sou tão boa. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não pratica o mal para ninguém. Esquece do que fez no passado, esquece daquilo que fez de errado. E não se arrepende. Esse que é o pior, a pessoa não se arrepende. E continua dizendo, eu não faço mal para ninguém, mas nunca pediu perdão para aquelas pessoas que ela humilhou. Essa pessoa fez as outras pessoas, levantou calúnia contra essas pessoas e nunca pediu perdão. Por isso que muitas vezes você vê essas pessoas sofrendo. Eu sei que tem muitos velhinhos no asilo que famílias largaram, abandonaram lá, que não tem nada a ver com isso. Mas tem muitos que estão lá, sabe por quê? Porque não deram valor para sua família. De uma boca só procede a bênção e a maldição. E a maldição, meus irmãos, não são convenientes que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Uma vez eu fui para Alagoas, um lugar muito bonito, quero ir lá um dia, na Barra de São Miguel, para aqueles lados lá. Sai um braço de mar, tem um mar, e tem um lugar que é um lago bem grande, é doce, a água doce não se mistura com a salgada, é a coisa mais linda. É maravilhoso aquele lugar. O Dedo, a Zeneide, me levaram para conhecer muitos lugares lá, e é coisa mais maravilhosa. Não pode sair do mesmo lugar, né? Alguém já viu na Bíblia, já viu Deus se referindo a alguém, mesmo quando nervoso com palavrões? Ah, seu! Ah, sua! Deus fala isso para alguém? Aquela prostituta, quando Maria Madalena, quando chegou perto de Jesus, ele falou o quê? Ah, você é uma... Não. Olha, vá e não peque mais. Hoje em dia, tem pessoas em live falando palavrão e diz que é cristão. Não é cristão coisa nenhuma. Quem é cristão não fala palavrão. Não fala. E se fala na hora, meu Deus, o que eu falei? Me perdoa, desculpa, me perdoa, Senhor. Se arrepende de coração e vê quanto que magoou a Deus com aquilo. Uma pessoa que é de Deus não fala palavrão. Porque como eu posso falar palavrão com a minha boca e daqui a pouco estou glória, glória, aleluia. Como que pode uma coisa dessa? Dizem que hoje em dia é normal. Dizem que hoje em dia tá assim mesmo. É que os tempos mudaram. Malaquias 3:6 fala assim, porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Em Hebreus 13:7 fala assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos preparavam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo não falava palavrão. Os apóstolos não falavam palavrão. Aqueles que se convertem não falam palavrão. Vai se converter primeiro. Se já for palavrão, vai se converter. Pouca vergonha. Efésios 4:29 fala assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? São palavrões, são palavras ofensivas. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus. Quando você fala palavrão, você está entristecendo o Espírito de Deus. No qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, viu? Tá com amargura? Lança fora. Eu já falei, não tô falando que eu sou santa não, viu? Que eu tenho meus momentos de amargura, tenho momentos de tristeza, tenho momentos que eu tenho vontade de chutar o pau da barraca, como diz, e deixar aquela barraca lá caída. Tem vontade que dá vontade, sim.
Tem hora que dá vontade de pegar e falar um monte de besteira. Dá vontade, dá. Às vezes você fala alguma coisa errada, fala. Mas você tem que chegar a entender que tem que ser longe de nós toda ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Eu já vi um homem que se falou que era de Deus, nós estávamos conversando e passou uma moça muito bonita perto. Esse homem não se deu nem o trabalho de disfarçar. Faz muitos anos isso, viu? Acho que ninguém está nos assistindo como conhece, já falou algo assim, né? A moça passou, a pessoa fez assim, ó. Casado! Ora! Sai fora toda malícia. Ah, mas quem resiste a uma coisa dessa? A pessoa que é filho de Deus, que é filha de Deus, que fala assim, minha mulher é mais bonita, meu marido é mais bonito. Ah, porque quando eu vejo aquele padre Fábio de Mello, eu perco a noção. Que isso? A pessoa é casada, tá perdendo noção com o padre? Tá perdendo noção com o homem só porque tem um físico bonito? Que isso? Achar bonito é uma coisa, desejar é bem diferente. Tem muitos crentes que dizem, eu estou na prova. Já viu aquela pessoa que fala assim, estou na prova? A pessoa estuda a vida inteira e fala, estou na prova. É porque nunca passa, sempre repete. Por isso que vive na prova. Mas não foi Deus que pôs em prova, né? Quando a pessoa tem um coração voltado para Deus, coração que realmente, ela fala assim, eu quero mudança. Eu lembro sempre do pastor, quando o pastor fala assim, eu quero mudar. Ele já mudou tanto e continua mudando em tanta coisa. Porque nós queremos, nós temos a força de Deus para nos fazer mudar. 2 Reis 4:8 fala assim, certo dia passou Lisém por Sinem, onde estava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto sobre obra de pedreiro, ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Era uma pessoa que tinha dinheiro. Só que ela não tinha uma coisa, ela não tinha filho. Filho é herança do Senhor. Filho é herança de Deus. Se Deus deixou teus filhos nascerem, foi porque ele sabia que você ia ser uma mãe, um pai exemplar, que você tem que ser, corrigir os filhos, chegar, não pode isso, não pode aquilo, abraçar seus filhos, dizer que o ama, né? Aí Eliseu quis compensar a ela. Não vou esticar muito, não. Eliseu quis compensar a ela. E mandou chamá-la. E ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela já era uma pessoa de meia idade. Ela disse uma pessoa já que tinha já era idosinha, uns 69 anos, 68, 69 anos. Tô brincando, nem sei quantos anos tinha a mulher. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, você vê, o profeta disse, e ela engravidou, né? E teve um neném. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, aquelas pessoas que vão no campo, né? Disse a seu pai, ai, minha cabeça! Então o pai disse ao moço, leva-o à sua mãe. Ele tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Lá no versículo 27, o menino morreu.
Mas olha o que ela fez. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, para que ninguém entrasse na casa dela e fosse falar, tá melhor, não tá não, vou levar ele lá para ficar cegadinho. Fechou a porta e fez o quê? Saiu. Mulher louca, o filho morre e ela sai, né? Mas ninguém sabia que ele tinha morrido, só ela. Partiu ela, pois, a ter com o homem de Deus, que era Eliseu, no Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Correu ao seu encontro e disse-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Como que você está? Manda para mim, manda para minha mensagem, eu estou bem. Fala assim, eu estou bem. Vai tudo bem. Ah, fui mandado embora do serviço. Vai tudo bem. Ah, eu não sei o que eu vou fazer agora para mim pagar o meu aluguel. Vai tudo bem, eu vou conseguir. Como eu vou pagar minhas dívidas? Vai tudo bem, Deus vai me dar provisão. Como você está? Vai tudo bem. Você às vezes pode estar com dor, às vezes você pode estar triste. Mas não fala com ninguém, fala com Deus. Fala com Deus, fala assim, vai tudo bem para as pessoas. Como você está? Escreve para mim, fala assim, está tudo bem, pastor. Eu estou bem. Sabe por que você vai estar bem? Porque Deus vai providenciar o teu aluguel, Deus vai providenciar o teu celeiro, os teus mantimentos para o celeiro. Deus vai providenciar a casa que está demorando para sair, para você poder mudar. Deus vai providenciar todas as coisas. Deus vai providenciar tudo. E quando Ele fala, se você for fiel a mim, se você quiser, se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Creia nisso. Por isso que vai tudo bem com o Senhor. Qual vai ser a tua palavra de hoje diante? Diante de todas as situações? Vai tudo bem. Ai, porque eu estou me sentindo solitária. Você não está se sentindo solitária? Só se sente solitária quem não tem Deus ao seu lado. Só se sente solitário quem não tem Deus ao seu lado. Só sente que a comida está muito ruim quem não tem Deus ao seu lado. Todos os dias eu falo para Deus, Senhor, obrigado pela provisão. E vem comer comigo, Pai, Filho e Espírito Santo, porque minha comida está muito gostosa. E Ele vem, tenho certeza. Principalmente quando tem aquele bife com gordurinha. Né, pastora? Vai tudo bem. Como você está? Estou bem. Eu estou muito bem. Você está triste? Eu estou feliz. Você está com problema? Eu estou bem. Porque você sabe que Deus vai solucionar o teu problema. Amém? Simplesmente creia nisso. Simplesmente creia. Porque Deus é aquele que vai te dar refúgio. É aquele que vai dar o ombro dele para você encostar nesse ombro e falar, Senhor, obrigado. Eu estou bem porque estou ao seu lado. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sei, Senhor, que tem mães que vão estar assistindo ainda essa live, Senhor. Umas já estão, outras vão assistir, pais vão assistir. Pais que muitas vezes têm saudade dos teus filhos por estar longe, mas eles vão entender essa mensagem e vão falar, está tudo bem, porque por enquanto é necessário que eu esteja aqui. Tem muitas mães, Senhor, muitos pais que vão ver seus filhos lá na Cracolândia
E aos olhos, Senhor, natural, aos olhos do presente, Senhor, as pessoas vão dizer, não está tudo bem, minha filha não está aqui. Mas você não vai olhar para o teu presente, você vai olhar para o teu futuro, quando o teu filho e tua filha sair desse lugar da desgraça, desse lugar de Lodebar, e vir para os seus braços. Fazer que nem um filho pródigo, que experimentou tudo que não deu certo e depois voltou para os seus braços, para os braços do Pai. Senhor, aquele pai não reclamou com ninguém. Aquele pai, Senhor, ele ficava somente de olho na porteira. Mas ele dizia, vai tudo bem porque meu filho vai voltar. Ele vai ter as experiências e eu sei que o Senhor vai dar um jeito, porque o meu coração está pedindo para o Senhor dar um jeito. E ele vai e ela vai voltar. Então está tudo bem. Vai voltar com muito amor, vai voltar sabendo que não existe melhor lugar que ao lado do Pai. Por isso que vai tudo bem. Talvez você esteja olhando para uma situação de morte, mas saiba que essa morte é para a vida. Talvez você não entenda o que eu esteja falando agora, mas você vai entender em breve. Olhe agora para os céus, da onde vem o teu socorro, e diga, Senhor, eu espero de ti o meu socorro. Senhor, esses jovens, meu Pai, esses adolescentes, essas crianças, que estão tão irreverentes com os pais, não obedecem, que não está tendo limite, Senhor. Hoje eu vejo uma porção deles, meu Pai, sem limites. A vontade deles que impera, Senhor. E os pais estão sem saber o que fazer. Ajuda esses pais, Senhor, para dizer, vai tudo bem, o meu filho vai ficar do jeito que Deus quer, porque eu vou seguir os conselhos de Deus. Senhor, meu Deus, eu te peço agora, entre em cada lar, Senhor, em cada casal. Esse casamento, Senhor, que está por um fio, Senhor. Está somente por um fio. Que esse homem ou essa mulher, Senhor, que está lutando pelo casamento, possa falar, vai estar tudo bem, porque Deus vai me ajudar. E meu casamento vai ser uma bênção. Senhor, muda a história desse casal, Senhor. Eu te peço por cada um dos nossos vizinhos, Senhor, das igrejas, Senhor, dos nossos lares. Alcança a vida deles, Pai, para que eles possam viver uma vida de temor e amor a Ti, Senhor. Senhor, eu te peço por cada pessoa que está no hospital, com essa enfermidade, Senhor, que eu nem sei mais dizer o que é essa enfermidade. Como o pastor disse, morreu muito mais pessoas de pneumonia o ano passado do que com essa Covid agora, Pai. Então, Senhor, eu te peço, entre os hospitais, em cada leito, olha para os teus servos que estão ali, Senhor, para as tuas servas. Olha, Senhor, por cada filho, por cada filha. E traz tua cura, Pai. Passa com o teu bálsamo, Senhor. Passa, Senhor. Cada vida que está orando comigo agora, Pai, e está pedindo pelo seu parente, que está pedindo, Senhor, pelos seus amigos, está pedindo, Senhor, por todos aqueles que essa pessoa ama. Ouça a oração e o clamor, meu Pai, dessas vidas. Senhor, eu te peço agora que tu entre na penitenciária, Senhor. Mães e pais que estão chorando pelos seus filhos que estão presos, Senhor. Mas antes de ser preso pela mão dos homens, eles foram presos, Senhor, pela mão do inimigo. Então liberta, tira as algemas espirituais, Senhor. Que eles se possam converter naquele lugar, Senhor. E quando sair de lá, possam te servir. Em nome de Jesus, Pai. Que tu possa proteger os policiais, os enfermeiros, os médicos, auxiliares de cozinha, serventes, Senhor. Que tu possa proteger cada vida, Senhor. Traga imunidade, Senhor, para essas vidas. Senhor, nós vamos ter eleição nesse ano.
Que nós não venhamos votar, Senhor, em pessoas que prometem um monte de coisa, mas sim que nós possamos votar naquela pessoa que o Senhor vai nos colocar, Senhor. Pessoas que o Senhor vai colocar em nossas vidas para nós ministrarmos, para nós amarmos, para nós confiarmos, para nós podermos mostrar a Tua direção, Pai. Nós possamos colocar lá pessoas, Senhor, que têm compromisso contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Converte cada vida que está lá, Senhor, nessa política. Senhor, eu te peço agora, Senhor, pelo nosso presidente. Senhor, que ele possa viver aquilo que ele fala tanto. Ouvireis a verdade vos libertará. Que ele possa ouvir, Senhor, quem sabe essa palavra que eu estou falando hoje, Senhor, sobre a palavra torpe. Que se envergonha, que isso é feio, Senhor, para um presidente ficar falando. Que ele possa, Senhor, entender os teus princípios e mudar, Senhor, os palavreados dele. Cuida, Senhor, dele. Que a esposa dele, Senhor, seja uma Esther, Senhor. Que ela possa, Pai amado, mostrar para ele todos os teus caminhos, Pai. Protege os seus familiares. Protege cada pessoa, Senhor, que é teu ali, Senhor. Protege cada pessoa que é teu. E dá, Senhor, a estratégia que tu desse para José e para Neemias, Pai. Para que eles possam fazer o nosso país progredir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Que o doce consolo jamais venha poder te tirar. Senhor, consola a vida da Tereza, Senhor, lá de Recife, que perdeu mais um irmão, Senhor. Esses dias perdeu um e agora já em seguida já perdeu outro irmão, Pai. Que dê o consolo para toda a família, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que tu estejas, Papai amado, cuidando, Senhor, de cada pessoa que necessita do teu consolo. E que o Senhor seja lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueçam, compartilhem, né, nosso vídeo. Façam propaganda do nosso YouTube. As pessoas às vezes não dá para assistir pelo Face, mas dá para assistir pelo YouTube. Nosso YouTube é Igreja Seara Restauração. Amém? Manda entrar lá para ela poder chegar e ver os cultos, nos ajudar, se inscrever lá, tocar o sininho, assim que for lançado alguma coisa lá, ela vai saber na hora que faz, tá bom? Um forte beijo para vocês em nome de Jesus.